Meu nome é Silverley Gava, eu sou engenheiro cartógrafo e atuo na Fundação há mais de 10 anos na gerência de projetos, na engenharia de sistemas e na gestão de negócios. E a ideia aqui é trazer e compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, das nossas experiências em projetos de modernização administrativa e institucional nos municípios, principalmente nas prefeituras. Para isso, eu gostaria de falar um pouquinho da Fundação Exute, e trazer um pouco aí da história da Fundação Exute. A Fundação Exute é uma empresa com mais de 23 anos de atuação no mercado nacional, atuando principalmente no governo municipal, estadual e federal, e sempre com foco na melhoria institucional, né? A vivência e experiência da Fundação Exute está focada principalmente no apoio à concepção e gestão de programas, planos e ações de governo, no aprimoramento institucional por meio de consultorias especializadas, que vão desde a estruturação de melhorias de processos de negócios, desenvolvimento de soluções em tecnologias e inovação, até o apoio de novos modelos de negócios. Para isso, possui uma equipe multidisciplinar, especializada e que é dimensionada de acordo com cada projeto, com cada segmento de negócio. Hoje, o nosso tema de abordagem será os indicadores de arrecadação, de gestão e de decisão nas administrações municipais. E o que se busca aqui é bater um papo e tentar entender como se dá esse processo nas administrações municipais e os principais fatores que influenciam o sucesso das iniciativas de gestão e de governança nas administrações municipais. Temos vivenciado que uma das questões estratégicas dos governos municipais está na necessidade de aprimorar os processos de arrecadação e aumentar as receitas internas públicas. Nesse sentido, a Fundação entende que não basta somente implementar recursos de tecnologia da informação, mas sim a necessidade de propor uma abordagem de reconhecimento e entendimento efetivo dos processos de negócios, dos sistemas de informações, para então propor soluções eficientes e eficazes de gestão e de governança. E isso tudo alinhado com o que está acontecendo aí com novas tecnologias, inovação, inteligência e capacitação das pessoas. Para isso, vale abordar modelos de gestão e de decisão que possam ser adotados pela administração municipal, em especial aqueles sistemas relacionados aos processos financeiros de arrecadação. Esse é o nosso objetivo aqui. Sendo assim, de modo geral, a eficácia dos processos, dos modelos de gestão e de decisão na administração municipal está sempre relacionado aos aspectos de qualidade da informação e de alcance dos sistemas de informações. Esses dois aspectos vão definir e promover uma gestão da informação que permita uma atuação estratégica por meio de um modelo de gestão de indicadores, ou seja, estão intrinsecamente relacionados. E, para inicializar esse processo, é necessário conhecer a gestão da informação, o que compõe a gestão da informação nas administrações municipais. E, de modo geral, o que se vê é que os processos da gestão da informação estão associados aos seguintes componentes: a estrutura organizacional. A administração municipal pode adotar estruturas organizacionais variadas e de acordo com cada estratégia e plano de governo. Estas estruturas adotam processos de negócios operacionais que suportam e sustentam os serviços de suas atribuições. E esses processos e serviços estão diretamente associados e são operados por pessoas, uma componente-chave no meio desse fluxo todo, que utilizam sistemas de informações para executar suas tarefas, receber, processar, gerar dados e informações e instruir seus processos da administração municipal. Essas informações, mais ou menos detalhadas, são utilizadas para apoiar a tomada de decisão nos níveis estratégicos, tático e operacional da municipalidade. Do ponto de vista da gestão por indicadores, o processo de decisão eficiente na administração pública municipal, em geral, está associado aos seguintes fatores:
a geração de informações objetivas e analíticas, a definição de índices e indicadores confiáveis que permitam retratar a realidade do município e criar cenários futuros, a definição de índices e indicadores eficientes, e aqui devemos considerar que os índices e indicadores pré-definidos podem ser aqueles resultantes de processos regulares da administração, por exemplo, a população atendida pela coleta de lixo, ou índices e indicadores definidos por necessidade, resultantes de análises específicas e que vão sustentar a decisão estratégica ou operacional do administrador. Exemplo, os índices de desatualização das áreas construídas e da planta genérica de valores que validam a cobrança de impostos e taxas municipais. Como conjunto, a gente ainda tem como fator do processo eficiente de gestão por indicadores a disponibilidade imediata de acesso às informações. Ou seja, a administração precisa, além de disponibilizar ferramental adequado para a gestão por indicadores, precisa ter ferramentas de inteligência, como BI, inteligência artificial, deep learning, ciência de dados e toda a infraestrutura para suportar esses sistemas. E, adicionado a isso tudo, uma boa estratégia de governo, né? A decisão assertiva e a estratégia podem ser suportadas por sistemas de informações analíticos e de ciências de dados, que permitem disponibilizar ferramentas para a criação de cenários de indicadores e, com isso, monitorar, inferir e concluir pela melhor alternativa e pela melhor decisão. Nesse sentido, a gente vê como componentes estruturantes para se ter uma boa gestão da informação e gestão por indicadores, as ações que precisam ser tomadas em relação aos processos de negócios, à infraestrutura, às informações, às pessoas e às políticas. E um pouquinho mais de detalhes é que os processos de negócios das administrações municipais, eles precisam ser reconhecidos e até mapeados em alguns casos. E no que se refere à infraestrutura de TI, promover a integração, a atualização de sistemas de infraestrutura e de telecomunicação para suportar toda a gestão de informações e dos sistemas que vão estar correlacionados à gestão da informação. As pessoas precisam ser capacitadas para entender as estratégias e políticas governamentais, de modo que elas atuem naquela direção e que o processo de decisão seja suportado pelos indicadores de gestão promovidos por essas pessoas. Isso tudo com a definição de políticas, normas, procedimentos de uso que orientem e definam critérios de monitoramento, controle, gestão e governança na administração municipal. Então, as políticas aqui, elas estão muito mais associadas aos planos de governo e aos procedimentos para que esses planos sejam efetivados e tragam os resultados esperados, né? Dado tudo isso, então, quais são os principais problemas desta dinâmica nas administrações municipais? Se conhece todas essas componentes, essas variáveis, então, por que a tomada de decisão sempre é complicada quando eu preciso de informações rápidas e confiáveis? Ou, uma outra pergunta, por que é tão complicado obter as informações quando eu preciso tomar as decisões na administração municipal? A gente vai ver que, a partir das componentes, processos, infraestrutura, informações e pessoas e políticas, a gente constata alguns fatores, alguns aspectos em cada um dessas componentes. Por exemplo, os processos operacionais que resultam na operação da administração pública municipal, em geral, eles não estão mapeados e eles estão na cabeça das pessoas. Algumas pessoas entendem muito bem daqueles processos, as outras seguem aquela orientação. E, em geral, eles não estão formalizados e não estão adequados à realidade de uma nova gestão ou de uma nova administração. Do ponto de vista da infraestrutura,
o que se vê é que existem baixos índices de investimentos em modernização tecnológica e altos índices de obsolescência nos ativos de TIC. O avanço da tecnologia colabora com esse aspecto, a velocidade desse avanço colabora com esse processo, ou seja, a administração não acompanha em novos investimentos o avanço tecnológico. Do ponto de vista das informações e sistemas, informações e sistemas estão associados, organizados para atender a operação rotineira de um determinado setor. E não para atender estratégias políticas, administrativas, socioambientais do governo para a população. E as pessoas, porque os processos também não estão mapeados, as pessoas se envolvem um pouco menos, ou seja, as pessoas estão pouco envolvidas com os processos e não atuam de modo corporativo. E, portanto, não atendem, não cumprem normas, procedimentos que vão garantir a sustentação de uma gestão eficiente, implicando as metas e os resultados estratégicos da administração. O resultado de tudo isso, como a seta acaba indicando aqui, é a baixa eficiência e eficácia dos planos estratégicos da alta administração. E, por isso, os resultados são sempre decorrentes de ações operacionais e não de ações estratégicas. Mas como resolver tudo isso? Como que se resolve esse nó em áreas críticas para a arrecadação municipal? Bom, o primeiro passo é reconhecer se os processos estão adequados ou aprimorados. O segundo, a infraestrutura existente permite a integração e a interoperabilidade entre sistemas de informações que existam ou que venham a ser implementados para o processo de modernização administrativa. As pessoas estão capacitadas e envolvidas com as estratégias governamentais, quer dizer, o plano de governo ele está disseminado, as pessoas conhecem o plano de governo, as pessoas conhecem os procedimentos que devem tomar a partir dos processos mapeados, os sistemas de informações refletem a realidade e a necessidade para a tomada de decisão na administração municipal, ou seja, há necessidade de reconhecer e analisar se a administração municipal está preparada para a gestão da informação e, com isso, atuar estrategicamente com o apoio de indicadores de arrecadação. É isso que nós vamos ver. O aprimoramento da arrecadação dos municípios. Os órgãos oficiais do Estado e da Federação, várias pesquisas, em várias referências, indicam que os municípios brasileiros arrecadam menos impostos do que poderiam arrecadar e que as prefeituras não possuem sistemas de informações eficientes e estrutura adequada para uma gestão da arrecadação resultantes do IPTU. Isso referenciados ao IPEA. Além disso, a demanda da população por serviços e ações socioambientais tem aumentado consideravelmente nos últimos 10 anos. E responder a essas demandas implica em utilizar eficientemente os repasses estaduais e federais e receitas públicas internas. E, para isso, será necessário aprimorar os processos administrativos, modernizar serviços de tecnologia da informação e adequar a arrecadação resultante da cobrança de IPTU e, consequentemente, promover o aumento da receita interna. Do ponto de vista da arrecadação, especialmente o IPTU e as fontes de receita pública dos municípios, está a receita tributária. A receita tributária é aquela resultante do pagamento de impostos, taxas, contribuições de competência do município. Por exemplo, o IPTU, que eu acabei de comentar, o ISS, o ITBI, taxas, concessões de alvará, coletas de lixo, iluminação pública, etc. E até as contribuições de melhorias decorrentes de obras públicas. O IPTU, especialmente, caracteriza a fonte de receita interna, cujas informações para sua determinação está na base de informações, no cadastro imobiliário, no cadastro técnico e que devem ser atualizados regularmente com o objetivo de recadastrar contribuintes e imóveis, atualizar e adequar a base de informações
atualizar a planta de valores, os valores de referência de determinação e arrecadação a partir do IPTU e, assim, promover a eficiência e transferência e transparência da administração pública. Ou seja, é um processo e um fluxo de informações que constantemente precisam ser atualizadas para garantir informações mais reais, que tratam o espaço territorial do município de forma mais realista e cujas informações precisam ser precisas e confiáveis. Muito bem, mas para aprimorar os processos administrativos, modernizar os serviços de tecnologia de informação, promover a gestão de informações, promover a gestão de indicadores de arrecadação, eu preciso saber se os sistemas de informações da administração municipal estão atualizados. Essa é uma das principais questões, né? Já que eu estou buscando uma ação estratégica baseada na gestão de informação e na gestão por indicadores. Então, eu preciso buscar essas respostas e tentar entender o meu ambiente de administração municipal, né, por onde se dá os planos e as ações estratégicas de governo. E, portanto, para a gestão da informação e gestão por indicadores, e em especial para os indicadores de arrecadação, é fundamental que as informações estejam atualizadas. De modo geral, os sistemas de informações que sustentam a base de arrecadação e geração de receita interna resultante de IPTU têm os seguintes componentes: base cartográfica, o cadastro técnico, o cadastro imobiliário, né? E cada um aí com as suas características principais. E essas informações alimentam todo o processo de fiscalização, o processo de monitoramento, os sistemas de informações imobiliárias que vão informar e sustentar os sistemas financeiros de execução de cobrança e, portanto, de arrecadação. E, claro, por consequência, os de receita interna. Nesse sentido, o que é necessário, então, para promover um sistema de informação mais adequado? O primeiro passo é verificar a qualidade da base cartográfica existente. É preciso que essa base de cartográfica do município ela reflita o espaço físico territorial do município no seu último estado. E, portanto, eu preciso ou adquirir uma nova base cartográfica, a depender do nível de desatualização dessas bases ou de confiança, ou até mesmo promover um processo de atualização dessas informações. Nesses dois casos, tanto a aquisição quanto a atualização cartográfica, é necessário prever em orçamento esses valores de aquisição, de atualização, uma vez que não são baixos, e é preciso planejar bem esta ação, ou seja, essa intenção ela já deve ser preliminar, ou seja, no sentido de promover uma boa gestão. É necessário especificar tecnicamente o projeto de mapeamento e de atualização do mapeamento, já que existem métodos, produtos cartográficos que podem ser dimensionados para a realidade financeira do município. Isso é um cuidado que deve se tomar. A alternativa será, no que se refere à base cartográfica, a alternativa será a aquisição de uma nova base para IPTU, e aí você tem especificações técnicas especiais para esse tipo de base cartográfica. É uma base de alta precisão, em geral, em escala 1:1000. Ela tem um custo razoavelmente alto e o preço é determinado pelo tipo de mapeamento que se deseja e pela quantidade de informações a serem representadas. Em geral, os preços são definidos por quilômetro quadrado de área mapeada e pelos tipos de produtos a serem fornecidos. E os prazos entre a especificação, a publicação, a licitação e o recebimento dos primeiros produtos varia de 12 a 18 meses, a depender da área a ser mapeada, né? Uma outra alternativa será a base cartográfica por drones, quer dizer, hoje já existem os drones, a legislação já está muito bem
orientada para esse tipo de aquisição de dado que pode ser cartográfico, tá certo? Ou seja, eu posso usar um drone para adquirir informações e gerar uma base cartográfica de alta precisão, porém, tem uma regulamentação que precisa ser observada em qualquer uso desses novos equipamentos, né? Do ponto de vista da aquisição do cadastro imobiliário, na medida em que se faz ou que se contrata uma base cartográfica, seria recomendável que também se contratasse a aquisição ou a atualização da base cadastral, ou seja, uma atualização do cadastro físico de imóveis, para quê? Para fins de IPTU. Todo esse processo ele é apoiado por uma base cartográfica, daí a importância de você ter essas duas coisas na paralela, já que a base cartográfica vai sustentar, suportar o cadastro de imóveis do município e, portanto, esses projetos podem ser contratados ao mesmo tempo. Em geral, essas contratações ocorrem ou por concorrência e por pregão, e aí cada uma dessas modalidades elas têm as suas vantagens e desvantagens. De qualquer forma, não são projetos de baixo custo, a aquisição de base cartográfica e a aquisição de cadastro imobiliário, já que envolve grande contingente de pessoas e de atividades, e, portanto, os prazos para publicação, especificação, publicação, licitação e recebimento de produtos, eles são muito próximos ao de aquisição da base cartográfica também, de 12 a 18 meses. O cadastro técnico vai na paralela do cadastro imobiliário, porém, do ponto de vista da arrecadação, ele é um acessório. A depender do cadastro técnico existente na prefeitura municipal, na prefeitura, você não precisa fazer essa atualização. Mas é bom observar, até porque as informações do cadastro técnico vão interferir também na qualificação das regiões e na gestão da informação para tomada de decisão, já que as decisões são estratégicas e podem envolver não só a base de imóveis do município, mas outras áreas do município. E, com relação aos sistemas de informações geográficas, esse é outro fator extremamente importante. Com sistemas de informações geográficas, a gente sai do processo convencional e traz isso para uma base digital de informações cartográficas, geográficas, imobiliárias, técnicas e assim por diante. E é necessário verificar as condições internas da prefeitura para receber esse tipo de sistema. E hoje o mercado conta aí com soluções mais ou menos de mais alto custo, de menos alto custo, desde soluções proprietárias e que são muito completas, até soluções open source que vão implicar aí numa equipe técnica capacitada para desenvolver e dar manutenção nessa solução baseada em aplicativos, em soluções open source. E os prazos para a implementação de um sistema de informação geográfica são menores, 6 a 12 meses, a depender também da complexidade e do nível de desenvolvimento que se quer para esse sistema de informação. Então, o custo da implementação de um projeto como esse depende do tamanho e da complexidade do sistema que se deseja. Como consequência disso, dessas informações todas, a automação e a digitalização do processo de fiscalização e de monitoramento passa a ser possível. E aí você vem e agrega novas tecnologias, a exemplo das tecnologias mobile, celulares, etc., para promover os processos de fiscalização. E isso não só a captura da informação, a aquisição da informação em campo, mas desde o planejamento em escritório até a emissão de pareceres técnicos e de notas de autuação pelo próprio operador em campo. Então, essa é uma possibilidade, tanto para a fiscalização quanto para o monitoramento, né? Então, a gente vê aí que
você tendo uma sistemática bem consolidada para geração de informações, para validação de informações, de interoperabilidade, isso tudo com base nos sistemas de informações, você pode modernizar esse processo e automatizar todo o fluxo, desde a aquisição até a receita. Esse é o objetivo. Bom, mas apesar de tudo isso, e depois de todos esses conceitos, onde é que se encaixam os indicadores? Eu estou falando de componentes, eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de processos, nós estamos falando de sistemas de informações, de tecnologia, de políticas governamentais, de estratégias. Eu preciso de muitas informações confiáveis, mas, enfim, onde se encaixam os indicadores, especialmente os indicadores de arrecadação nisso tudo? Então, nós vamos ver. Os indicadores, uma vez que se tem as informações que traduzam a realidade do município, e eu estou dizendo tanto do ponto de vista da confiança quanto da validade dessas informações, essas informações elas podem ser organizadas de uma maneira analítica para que se produzam medições. E é aí que entram os índices, e os índices vão gerar esses indicadores. E esses indicadores, eles são a base para a definição das metas e dos resultados das estratégias do governo municipal. Nesse sentido, e com esses objetivos, os sistemas de indicadores voltados para a gestão devem prover meios e soluções para quê? Para integrar soluções aos sistemas de gestão da informação existente ou sistemas de informações disponíveis. Agregar métodos, métricas, índices e indicadores que permitam reconhecer, entre aspas, reconhecer e criar cenários a respeito do município e da administração do município. E, com isso, medir, estabelecer metas e monitorar os resultados. Estas ações, elas devem ser continuadas e evolutivas nas atividades dos processos administrativos, já que se usam, em geral, informações que aprimoram o processo de decisão. A cada evolução, a gestão de indicadores dá nova visão financeira e física do município. A cada evolução, a estratégia é melhorada e o planejamento é redefinido, dentro, claro, das possibilidades legais. E o que se busca são resultados eficazes sobre programas, planos e ações de governo. E aí o nosso gráfico, o nosso indicador, ele muda um pouquinho daquele primeiro que vocês viram. As evoluções e o aprimoramento dos sistemas de gestão de informações e de gestão de indicadores vão garantir e gerenciar bases de informações atualizadas e confiáveis, porque eu preciso de que isso aconteça, garantir que, por meio dos processos e sistemas de informações aprimorados e modernizados, haja a integração de soluções inovadoras para definição de métricas, de índices, de indicadores e, com isso, apoiar a decisão. Adequar e melhorar as receitas internas como resultados, que são os resultados positivos e a partir das metas estabelecidas pelo plano de governo e para a administração municipal. Então, aí a nossa seta muda. Eu consigo, se eu tiver um sistema de gestão de informações, um sistema de gestão por indicadores, eu consigo, sim, monitorar todo esse processo e ampliar, aumentar ou adequar as minhas receitas internas. E é aí que vem a gestão por indicadores. E tudo isso requer, além dos componentes que já foram tratados até aqui, soluções inovadoras em uso no mercado. E é isso que nós vamos ver. Então, veja, eu estou acrescentando aqui uma outra variável. O que existe de tecnologia, de informação, de conhecimento para que isso possa ser agregado nesse aparato todo de gestão, para eu melhorar ou para eu produzir índices e indicadores que se traduzam em eficiência na administração municipal.
E aí é que vem a tecnologia e a inovação. A partir de tecnologias e soluções inovadoras já em grande uso no mercado, a decisão pode ser aprimorada e mais assertiva com o apoio de sistemas de gestão por indicadores. Essas soluções adotam conceitos e incorporam tecnologias que permitem integrar grandes bases de dados. A exemplo do Big Data, com processamento de alto desempenho. E aí, claro, já se busca tecnologias mais leves e infraestrutura que dê condições de processar essa carga de dados e esses grandes volumes de dados não estruturados, estruturados e que estejam aí disponíveis. E com isso, agregar componentes da ciência de dados para prover um ferramental analítico, objetivo e representante das reais necessidades do município. Esses estudos, analisados sob a ótica de cenários e indicadores, podem ser gerenciados com o objetivo de alcançar a melhor decisão. É aí que tudo começa a se encaixar. Ou seja, eu preparo o meu ambiente do ponto de vista dos processos, do ponto de vista da infraestrutura, das pessoas, das informações e dos sistemas de informações, das normas e procedimentos de usos, e aí agrego a inovação. E com isso, eu gero a possibilidade de medir resultados. E, portanto, os meus indicadores vão apontando se eu estou no caminho correto ou se eu estou se eu estou sofrendo algum desvio e, portanto, esse desvio requer alguma ação imediata para a tomada do rumo. No caso do Big Data, ou Big Data, vou tomar a liberdade de chamar assim, né? São grandes volumes de dados que são acessados, disponibilizados ou gerados em alta velocidade e em grande variedade. Na verdade, é uma grande busca. Os dados estão lá e eu vou buscar aquilo tudo lá. Uma massa de dados, digamos assim. E, portanto, necessitam de soluções de tecnologia inovadoras e econômicas. Hoje, a inovação e os processos mais modernos de inteligência permitem que essa infraestrutura de alto desempenho seja disponibilizada em baixo custo. O mercado está aí, né? De qualquer forma, essas soluções, tanto de infraestrutura quanto de soluções em sistemas, elas vão processar os dados, organizar e armazenar esses dados, com o objetivo de automatizar processos, compreender o negócio que está sendo tratado, ou o tema que está sendo discutido, ou o indicador que precisa ser gerado para agregar valor para a tomada de decisão. Esse é o objetivo principal, tá certo? E associado à ciência de dados, né, que são soluções tecnológicas e modelos para captura, limpeza, processamento e análise de dados, identificar padrões, reconhecer padrões regulares ou que vão acontecendo durante um determinado período da pesquisa e, com isso, estabelecer ou ter insights que produzam conhecimento e valor para a tomada de decisão. Então, veja, o Big Data é uma das coisas. A ciência de dados é uma outra coisa. E eu vou juntando essas novas tecnologias para aumentar a minha capacidade de análise e assertividade na tomada de decisão. E isso tudo vai ser processado através de soluções de análise de derivadas e conclusões baseadas no que existe de informações ou em correlações significativas entre si. Ou seja, todo aquele arcabouço de dados que eu estou buscando, sejam em bancos de dados estruturados, sejam em bancos de dados não estruturados, sejam informações que estejam disponíveis na web, em sites, em mídias de comunicação, eu posso buscar essas informações, processar essas informações e analisá-las a partir de uma série de algoritmos que vão trazer essas respostas para mim, tá certo? Então, a ideia é
vamos pensar num ciclo aí de análise desses dados todos. Bom, o que aconteceu? Então, eu parto de uma pergunta: o que aconteceu? O que acontece com isso? Por que aconteceu? O que acontece com a arrecadação? Né? Por que a arrecadação baixou no último ano? Né? Ou por que a arrecadação não teve nenhum aumento nos últimos 2, 5, 10 anos? Né? O que está acontecendo agora? Ou seja, qual é o estado do território municipal, do espaço físico municipal, principalmente com relação ao cadastro imobiliário, para que a arrecadação não esteja adequada com a realidade do município? E estabelecer cenários. O que poderá acontecer? É provável que isso aconteça ou se está acontecendo? Então, esse é o objetivo de você agregar informações a partir de grandes massas de dados, tratar e processar esses dados através de ciência de dados e usar uma série de algoritmos para criar cenários e responder a determinadas perguntas, tá certo? Que estão baseadas em indicadores tratados nos sistemas de informações que a gente veio conversando até agora. Mas, frente a tudo isso, tem uma pergunta: como garantir o funcionamento de tudo isso no tempo da administração? A administração municipal tem um período de 4 anos, do início ao final do seu mandato, e a gente sabe que o primeiro ano ele está muito voltado para a organização da casa e o último ano ele está muito voltado para as ações mais de cunho político, de continuidade e assim por diante. Ou seja, em geral, 2 anos bem operacionais, onde tudo deve acontecer. Mas isso precisa mudar, até porque a tecnologia está muito avançada e ela dá a condição de todo esse processo de modernização institucional começar antes. Os administradores municipais e a sua equipe já devem ter, logo no início do período de administração municipal, pensar nesses planos, até porque se conhece a prefeitura em que se vai trabalhar. E, portanto, se tem um diagnóstico preliminar a respeito do estado da administração pública, do ponto de vista dos processos, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista da tecnologia, das informações e das políticas em vigência. Então, isso dá condição de você já estabelecer um plano de ação preliminar, na medida em que se começa o ano administrativo, o período administrativo, já estabelecer isso na paralela do plano de governo. Então, a ideia é que um modelo pode atuar de maneira rápida sobre as componentes da boa gestão da informação, que é o que eu acabei de comentar. Se antecipar ao objetivo que se quer cumprir, já que nós temos um período de administração pequeno, e quando você traz para esse período de contratação todo o processo que é burocrático e seguro de contratação, né, da aplicação da legislação para aquisição de bens e de soluções e de projetos, né? Você tem todo um período bastante longo, desde a especificação até a publicação de um edital de concorrência pública, né? Então, isso vai de 3 a 6 meses, na melhor hipótese, ou seja, se foi um semestre para poder contratar um projeto. E como esses projetos, como eu falei lá anteriormente, eles não são projetos de baixo custo em geral, é necessário que isso se antecipe. Então, não é fácil, mas é possível. Então, para isso é necessário já de imediato estabelecer um plano de modernização a partir das estratégias de governo, definir as pessoas envolvidas que vão estabelecer esses modelos de negócio e implementar o plano de modernização. E, a partir daí, garantir os processos de aquisição e de entrega, monitorar os resultados e promover a transparência administrativa sobre esses projetos. Tá certo? Então, nesse sentido, um modelo
necessário será rever e atuar de maneira rápida sobre as componentes de processos de negócio, de sistemas de informações e pessoas e políticas. E, nesse caso, a modernização e o aprimoramento da administração pública tem que ser realizado por fases. E, portanto, para ser realizado por fases, eu preciso do comprometimento da alta administração. Ou seja, é fundamental que a alta administração e os níveis estratégicos da administração estejam muito comprometidos com o processo de modernização, tá certo? Precisam estar envolvidas, é preciso querer fazer, acreditar que a gestão de informação e por indicadores, embora os dois não sejam vistos pela população, ou seja, isso não aparece do ponto de vista da melhoria da cidade, ou como são as obras e outras ações de governo, mas que a gestão da informação e a gestão por indicadores é um instrumento que impulsiona essas ações que vão aparecer para a população e com muito mais assertividade sobre as metas, com monitoramento de metas e de resultados, né? E que, por sua vez, devem estar alinhados com a realidade do município, da administração e com as expectativas dos munícipes, tá certo? Se o processo de modernização, gestão por indicadores e gestão da informação, ele é realizado em fases, então pode-se considerar que o domínio do negócio público municipal, e aí eu estou falando dos processos de negócio, eles podem ser tratados do início da administração a 6 meses. Em 6 meses você consegue, com uma boa equipe, rever e reconhecer os processos de negócio da administração municipal que vão sustentar os sistemas de informações, os sistemas de gestão e os sistemas de gestão por indicadores. Então, a partir do redesenho, do reconhecimento dos processos, você teria aí mais alguns prazos para a implementação de sistemas, desenvolvimento de sistemas de informações que promoveriam a gestão e a gestão por indicadores e, portanto, ampliar a receita interna do município. Então, vamos pensar aqui, do primeiro ano ao segundo, no segundo ano, você já teria, no segundo ano da administração municipal, você teria já condição de adequar a sua receita ao estado atual das coisas e aí, então, promover uma ação para aumentar essa arrecadação com base na realidade física atualizada do município. E aí, puxando lá para a base cartográfica novamente. Muito bem. Então, o que se vê ao final disso é que não se pensa mais em sistemas, softwares isolados, de modo isolado, né? Hoje, as pessoas, os cidadãos, passaram a ter uma postura mais participativas em temas das administrações municipais, seja do modo presencial, associações e grupos ativistas, ou pelas redes sociais, acompanhando os processos de governo, o que está acontecendo no governo e quais são as melhorias de serviços e, principalmente, os processos de transparência sobre as ações de governo municipal. E, para tanto, é necessário seguir as tendências e pensar fora da caixa e adotar soluções novas e disruptivas. Está tudo no mercado, tá certo? Basta o comprometimento da alta administração sustentado por um plano de governo consistente e estratégico e a vontade de fazer. O governo municipal tem esse papel e atribuições, e governar de modo estratégico e por resultados define o perfil do município e o perfil do bom gestor governante. É dessa forma que a gente vê que os sistemas de informações, a gestão de informações e a gestão por indicadores colaboram
para uma boa gestão e resultados da administração municipal. Dadas todas essas informações, eu gostaria de apresentar para vocês algumas novas ideias de indicadores financeiros e administrativos. Alguns desses exemplos se aplicam aos governos municipais, outros a governo federal e assim por diante. São 3 ou 4 exemplos só para se ter uma visão, ilustrar um pouco dos resultados de sistemas de gestão por indicadores e que apoiam aí o monitoramento e o alcance de metas e resultados estabelecidos num plano de governo, tá certo? Esse é o caso de uma perspectiva onde são apresentados exemplos que adotam os sistemas de informações e a gestão por indicadores para alguns segmentos da administração pública. Esse caso em especial, que está em tela, foi um projeto realizado com o objetivo de analisar os gastos diretos do governo federal, utilizando os dados do Portal da Transparência. Com ele foi possível mapear as áreas do governo que mais investem em serviços de consultoria para tentar identificar novas oportunidades de distribuição de recursos. Você vê, um modelo estratégico. Eu avalio o que está acontecendo a partir das informações que estão registradas e que, em princípio, são confiáveis e gero esses indicadores que vão apontar aonde é que estão sendo realizados os investimentos do governo federal, quais modalidades, que tipos de serviços e assim por diante. E eu posso, com isso, avaliando isso, estudando isso, reorientar as ações de governo e melhorar as minhas estratégias previamente definidas no meu plano de governo. Um exemplo mais operacional é o caso da SP-Trans, cujos indicadores foram desenvolvidos para entender a qualidade do transporte público, se está adequada do ponto de vista do usuário do transporte público. Desse modo, foram monitoradas informações de mídias como tweet, pelas redes sociais, que comentavam sobre o transporte público de São Paulo. Ou a própria SP-Trans disponibilizou canais para esses comentários, para essas mensagens, tá certo, dos usuários. E a partir dessas informações coletadas, gerou aí um conjunto de regras e palavras-chave para filtrar essas informações, e aí eu estou falando de ciência de dados, eu estou falando de analytics, eu estou falando de big data, para aplicar um modelo de análise de sentimento para elaborar os indicadores da qualidade. E foi possível identificar influenciadores de mensagens também, né, sobre as ocorrências do sistema de transporte. Então, você tem os usuários, tá certo? Que estão lá dentro do ônibus avaliando a qualidade do transporte, mas também você tem as outras pessoas de mídia e que estão também o tempo inteiro usando esses recursos para influenciar com novas informações a respeito do transporte. Então, esses indicadores foram gerados a partir dessas entradas, dessas análises, dessas análises de sentimentos a respeito da manifestação das pessoas, sejam os influenciadores, sejam os usuários do transporte público municipal. Aqui uma outra análise. Essa análise foi possível identificar a partir de um processo de monitoramento de passageiros, né, de volumes de passageiros, e aí houve uma simulação por região da cidade para determinadas linhas de ônibus, para saber se havia uma capacidade de atendimento de usuários por aquela rede do transporte público, ou seja, quais são os gargalos dessa linha, dessa empresa e assim por diante. E qual é a frequência? Eu tenho que aumentar a frequência, eu tenho que aumentar o número de carros, enfim, várias análises saem daí. Isso tudo também a partir de indicadores de operacionais e monitoramento do índice de ocupação de passageiros de acordo com o período de tempo, viagem, distância percorrida, etc. Um outro exemplo aí mais voltado para a área de saúde é que, a partir dos dados do Siga Saúde, um sistema de gestão
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Existe lá um banco de dados bastante considerável, né? São quase 20 milhões de usuários do sistema de saúde, e, portanto, a Secretaria Municipal de Saúde buscava entender o comportamento das filas de espera dos agendamentos registrados pelo sistema, tá certo? E aí, então, a partir de um sistema de gestão por indicadores, foram gerados esses sistemas, esses indicadores dinâmicos do comportamento da fila de espera e dos agendamentos. E a partir de análises comparativas de unidades básicas de saúde, foram gerados os mapas temáticos de presenças, de abstinências e de perdas primárias do agendamento do município. Então, você vê, é uma visão diferenciada, é uma visão dinâmica. Aquilo que você está vendo está acontecendo. E, portanto, a reorientação, a tomada de decisão, ela passa a ser também dinâmica, tá certo? Então, essas são as considerações que a gente traz para exatamente falar da gestão das informações, da gestão por indicadores e, claro, de tudo que é necessário para se fazer essa boa gestão. De novo, as pessoas estão a cada dia mais participantes e o processo de modernização e inovação é inevitável, né? As pessoas e as notícias são veiculadas cada vez mais com maior velocidade. E a opinião pública resultante vai depender de um processo de transparência consolidado, tá certo? Então, uma coisa puxa a outra. A tecnologia está aí, as pessoas usam essa tecnologia, a informação tramita numa velocidade absoluta e, portanto, a administração municipal ela precisa estar preparada para esse novo modelo, para esse novo sistema, para poder acompanhar e dar as respostas mais adequadas ao cidadão. Portanto, adotar um modelo de governança e de gestão aprimorado, baseado em inovações e sistemas de informações e indicadores inteligentes, sem ferir as atribuições legais vigentes, vai definir e consolidar um modelo administrativo municipal diferenciado e um perfil de governante mais eficiente e aderente aos novos conceitos do cidadão. Esse é o principal ponto. Essa é a nova visão. Sair da caixa, mudar, romper com os conceitos tradicionais com responsabilidade, trazendo como suporte a tecnologia e a informação e modelos de gestão bastante eficientes e mais assertivos. Essa é a nossa visão. Muito obrigado. Eu espero que as informações aqui tratadas tenham sido apropriadas e apoiem novas perspectivas e ações para os gestores da administração municipal e, principalmente, para os seus contribuintes. Um grande abraço, eu estou à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Vocês podem me contactar pelo meu e-mail na Fundação Exult ou diretamente pela própria Fundação Exult, para podermos estender essas discussões, essas informações e até detalhar um pouco mais, até presencialmente, sobre essas questões que são tão importantes para a administração pública, principalmente para os gestores. Muito obrigado, boa tarde.